Oi galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, né? Ainda online, todo mundo em casa, estudando, né? Estando próximo da família, né? Vamos lá. O que é que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai relembrar um pouco sobre uma classe gramatical chamada advérbio, que é essencial para a gente fazer as nossas redações, nossas produções textuais, né? E também fazer análises sintáticas das nossas frases. Então vamos desvendar, né? Relembrar um pouco dessa classe gramatical, que é muito importante. Então, o conceito. O conceito de advérbio são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, certo? Então, eles podem ser flexionados em grau, que é comparativo ou superlativo, e podem ser divididos em vários tipos. Advérbio de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Então, existem vários tipos de advérbio para cada situação, ok? Então, a gente vai falar um pouco dessas situações agora. Vamos classificar o advérbio. Vamos lá. Advérbio de modo. Todos esses aqui são advérbios de modo, como bem, mal, pior, melhor, depressa, devagar, tá? E grande parte dessas palavras que terminam em mente, ou seja, por exemplo, eu tenho uma palavra, por exemplo, calma, e eu boto mente. Quando eu juntar as duas, vai virar calmamente. Ou seja, vai virar um advérbio de modo, tá? Vamos para os exemplos. Fui bem na prova. Ou seja, esse bem aqui foi o modo como eu fui na prova, certo? Já aqui, estava andando depressa por causa da chuva. Olha, o verbo andar e o depressa é o advérbio. Eu estou modificando o verbo. Ou seja, eu estou dando o modo como eu estava. O modo do verbo, tá? Já o advérbio de intensidade já está dizendo, né? Intensifica algo, tá? Muito, demais, pouco, demasiado, bastante, imenso, demais, menos, quanto, tudo, nada, todo. Então, fora os que eu falei, tem outros aqui também que são advérbios de intensidade. Vamos para os exemplos. Comeu demasiado naquele almoço. Ou seja, ele comeu demais. Tanto faz eu botar demasiado como eu botar demais, tá? Vamos para outra frase. Ele estudou muito. Ó, estudou o verbo, muito é o advérbio, ou seja, é a intensidade como ele estudou, né? Vamos lá. Ela gosta bastante dele, ou seja, ela gosta demais dele. Esse bastante intensificou o verbo, ou seja, eu tô dando uma força maior, uma intensificação maior ao verbo que é gostar, tá? Já o advérbio de lugar, né? Aí, aqui, acolá, lá, ali, abaixo, debaixo, atrás, fora, aonde, longe, perto, tá? Então, todos esses advérbios que eu falei, fora os que estão aqui também, são advérbios de lugar, tá? Exemplos. Minha casa é ali. Então, eu estou especificando o lugar onde minha casa é. Ok? Abaixo. O livro está debaixo da mesa. Ou seja, o lugar onde o livro vai estar está debaixo da mesa. Certo? Já, por exemplo, outro exemplo. Eu estou longe. Vê. Estou é o verbo e longe é o advérbio. Ou seja, é o lugar onde
eu estou, tá? Já o advérbio de tempo. Hoje, já, amanhã, agora, antes, tarde, ontem, breve, cedo, enfim, né? Imediatamente, primeiramente, constantemente. Aí lembra, ó, palavras que terminam com mente, mas aqui significa tempo. Então a gente vai ter que ver a diferenciação na hora da frase, tá? Por exemplo, ontem tivemos uma reunião de trabalho. Aqui é muito simples, né? Ontem já indica aqui, tempo, né? Ou seja, eu estou intensificando o horário que houve uma reunião de trabalho. No caso, onde estivemos numa reunião de trabalho, que foi ontem. Já quando eu digo assim, primeiramente vamos estudar o advérbio. Vê, eu estou dizendo que o tempo, no caso, primeiramente agora, e nós, no caso, estudaremos advérbio. Ou seja, é o tempo que a gente está colocando, o tempo que a gente vai estudar sobre o advérbio, ok? Sempre estamos juntos, certo? É outro advérbio de tempo, tá? Eu estou intensificando o verbo estamos, ok? Já o advérbio de negação já está dizendo, é negar. É não, é nem, tampouco, nunca, jamais, tá? Exemplos. Jamais reatarei meu namoro com ele. Ou seja, eu poderia também colocar aí. Nunca reatarei meu namoro com ele. Certo? Eu não estou negando. Qualquer um desses advérbios, eu colocando aqui, ele vai ter a mesma significação. Ou seja, ele vai ter a mesma intensidade com que eu quero expressar, tá? Não saiu de casa naquela tarde. Ou seja, mesmo sendo um não, eu poderia colocar assim. Jamais saiu de casa naquela tarde. Se eu colocasse qualquer um desses advérbios aqui, haveria o mesmo sentido. Eu estaria negando aquela determinada frase. Ou seja, um advérbio de tempo. Completando o verbo sair. Que no caso aí é saiu. Já o advérbio de afirmação já está dizendo, é uma afirmação, é uma certeza, tá? Sim, deveras, que é um termo que não é tão utilizado, era mais utilizado antigamente, né? Na linguagem mais rebruscada, numa linguagem mais clássica, né? Indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, de certo, inclusive na novela agora que está sendo reprisada Novo Mundo, se fala muito de certo, né? Porque era um português, né? Mais arcaico, né? Certo, efetivamente, tá? Então, todas essas palavras, elas vão ser um advérbio de afirmação, tá? Vamos para os exemplos. Certamente passearemos nesse domingo. Vê. Ou seja, ele deu a certeza de que nós vamos passear neste domingo, certo? Lembrando que aqui, ó, o verbo passaremos, passearemos, no caso, desculpem, está na primeira pessoa do plural, tá? E o verbo aqui, no caso, o sujeito, desculpa, ele não está sendo explicitado, tá? Ele aqui está oculto, mas a gente sabe pelo verbo qual é a pessoa que está sendo falada, que é a primeira pessoa do plural, tá? Ele gostou deveras do presente de aniversário. Ou seja, ele gostou demais do presente de aniversário, tá? Outra frase que se fala muito na novela. De certo que sim. Vê, eu tô dando uma certeza total. Porque de certo já é uma afirmação. E sim outra afirmação. Ou seja, é uma locução adverbial. Eu tô dando uma intensificação maior àquela afirmação, tá? Já o advérbio de dúvida já diz, né? Incerteza, né? Falta de certeza, né? Então,
possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, será, talvez, casualmente, tá? Ou seja, é como se fosse tipo uma hipótese, né? Que pode acontecer, como não acontecer, né? Provavelmente irei ao banco. Ou seja, eu não tenho certeza se eu vou ao banco realmente, não é verdade? Quiçá chova hoje. É uma expressão que é um pouco utilizada, mas ela serve como um advérbio de dúvida, tá? Poderia dizer assim também. Talvez darei aula. Pronto, é uma dúvida. Ou eu posso dar aula, como eu não posso dar aula, ok? Já a flexão. Os advérbios são considerados palavras invariáveis, pois não sofrem flexão de número e de gênero. Número é quando é singular ou plural, e gênero quando é masculino e feminino, tá bom? Mas, porém, serão flexionadas nos jornais comparativo e superlativo. Ou seja, ela só vai flexionar quando se tratar de grau, tá? Vamos para os grau comparativo, tá? O advérbio pode caracterizar relações de igualdade, inferioridade e superioridade. Igualdade, equiparado, igual. Inferioridade, inferior ou pior. Superioridade, superior ou maior, né? Igualdade. Vai ter o sufixo tão, mais o advérbio, mais quanto, tá? Ou como, ok? Vamos para o exemplo. João é tão baixo quanto Pedro. Ou seja, eu tô, ó, tão, mais o advérbio que é baixo, mais quanto Pedro, ok? Eu fiz um esqueminha para ser igual, tá? Ou seja, eles são equiparados. Eles têm a mesma altura. Eita, a mesma altura, isso mesmo. Inferioridade. Formado por menos, mais advérbio, mais que, ou do que. E vamos para o exemplo, tá? Joana é menos alta que Silvia. Ou eu poderia dizer também, né? Joana é menos alta do que Silvia. Ou seja, Joana é menos alta, tá? Inferior. Ela é inferior a Silvia, certo? Já na questão de superioridade, aí existe duas formas. O analítico, que é formado por mais, advérbio e que ou do que. E o sintético, que é formado por melhor ou pior que, certo? Ou do que. Vamos para o analítico. Ana é mais alta que Carolina, tá? Ou seja, eu coloquei o mais, o advérbio e o que, certo? Já embaixo, Paula tirou uma nota melhor que Júlia na prova, certo? E especifiquei melhor ou pior que. Por exemplo, eu poderia também ter dito assim: Reginaldo tirou uma pior nota do que Júlia na prova, certo? Eu também teria sido superior de toda forma. Só fiz retirar o melhor e colocar o pior, ok? Já o grau superlativo, ele pode ser analítico e sintético também. Aí vamos lá. O analítico é quando for acompanhado de um outro advérbio, certo? Ou seja, uma locução adverbial. Por exemplo, Isabel fala muito baixo. Vê, eu estou unindo um advérbio com outro advérbio. Ou seja, eu estou unindo um advérbio de intensidade com um advérbio de lugar. Vê, eu estou intensificando dois advérbios no só, tá? Já no sintético, quando é formado por sufixos. Aí a gente vai lembrar o que é o sufixo. Sufixo vem depois do radical, ou seja, depois da palavra. Exemplo,
Isabel fala baixíssimo. Vê. Baix é o radical. Íssimo é o sufixo para eu intensificar que ela tá falando muito baixo. Ou seja, em vez de eu falar muito baixo, no sintético eu falo baixíssimo. Eu troco o sufixo. Por exemplo, Reginaldo fala altíssimo. A palavra não é alto, então vou tirar o O e vou acrescentar o íssimo, ok? Que é um sufixo, tá bom? Vamos para o resumo para a gente fechar o assunto de hoje. Advérbios e locuções adverbiais. Os advérbios modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, certo? E não vão se flexionar nem gênero, que é masculino e feminino, e nem número, que é singular e plural. Alguns podem atuar como modalizadores, ou seja, vou modar aquela determinada frase, tá? Classificam-se segundo a circunstância que indicam. Se é de modo, se é de lugar, se é de intensidade, se é de negação, se é de dúvida, se é de afirmação, tá? A função adverbial pode ser desempenhada por adjetivos. Nesse caso, eles não admitem flexão de gênero e de número, certo? Não se esquece. Os advérbios podem ser flexionados em graus comparativos, inferioridade, igualdade e superioridade, e no superativo absoluto, que pode ser sintético ou absoluto. Tudo isso que a gente viu agora há pouco, ok? Então, diante disso, vocês vão fazer o exercício que está no módulo 1, da página 35 até a página 40, tá? E na próxima aula, a gente vai fazer uma live, tá? Corrigindo esse exercício aqui, tá bom? Qualquer dúvida sobre ele, sobre esse assunto, a gente tá no grupo para tirar as dúvidas e no privado também, tá? Um abraço a todos, fique com Deus, boa semana, bons estudos e até mais, se Deus quiser.